Continuando a série Ativados, o título da mensagem de hoje é o chamado de todos nós. Todos nós, os filhos de Deus, que cremos em Cristo, que nascemos de novo e que cremos em Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos ministros do Evangelho. E isso é um valor inegociável para nós como igreja. Nós precisamos de entender e crer nessa realidade que todos nós somos ministros. E ser um ministro aponta para o sacerdócio universal de todos os crentes, de entendendo que nós somos e nós podemos agir e fluir pelo poder e nome de Jesus Cristo. Isso é algo poderoso. E isso é algo que nós como igreja podemos viver, mas a realidade é que alguns anos atrás isso não existia. Até existia teoricamente na palavra, porém no vamos ver ele mesmo não acontecia. Foi então que durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero e outros homens lutaram ali, entregaram a sua vida para fazer uma reforma aonde começou a mudar as coisas e os aspectos. Mas existia o clericalismo ali naqueles dias e que infelizmente até hoje ainda o diabo tenta jogar isso dentro das nossas igrejas e assim nós acabamos deixando de desfrutar daquilo que Deus tem para nós como filhos de Deus. Mas lá atrás, um sistema que surgiu e começou a entrar dentro da igreja, infelizmente, mesmo depois da reforma, ainda assim dentro das nossas igrejas acaba existindo, que é a divisão entre os clérigos e os leigos. Os clérigos eram aqueles que eram considerados capacitados, eram aqueles que tinham o título, eram aqueles que estavam em uma posição maior do que os outros e só eles podiam fazer algumas coisas, só eles que podiam orar, só eles que podiam ler a Bíblia, só eles que podiam ter acesso ao conhecimento, só eles que eram os capacitados. E existiam os leigos, que eram pessoas sem capacidade, pessoas sem conhecimento, pessoas que tinham que simplesmente se sujeitar a que os clérigos falavam para fazer. E essa cultura, infelizmente, uma cultura maligna dentro da igreja, ele tenta anular o funcionamento do verdadeiro evangelho. Ele anula o funcionamento do sacerdócio universal de todos os crentes. Ele anula que todos nós somos ministros do evangelho. E quando um crente compreende que é um ministro do evangelho, quando um crente entende que ele faz parte do sacerdócio universal, a história da igreja passa a ser mudada, porque ele vai entendendo que ele não precisa de pessoas específicas, mas que ele precisa de Jesus Cristo. E quando a gente passa a entender que nós precisamos unicamente de Cristo Jesus, nós não vamos colocar culpa nos nossos líderes pela nossa, talvez, frieza espiritual. Nós não vamos colocar culpas nos nossos líderes ou nos nossos pastores, porque agora eu não estou lendo a Bíblia ou talvez eu não estou sendo alimentado. É claro que nós, como os líderes e pastores, nós devemos sim cumprir a nossa função, mas não anula a parte que, independente disso, você pode ser cheio do Espírito Santo e agir como ministro da nova aliança. E nós precisamos de ter essa clareza. Nós fomos chamados para sermos ministros do Evangelho. O Evangelho, o modelo de Jesus, foi projetado para produzir, não apenas para consumir. O Evangelho não foi feito para que nós venhamos aqui no culto de domingo, me ouça uma outra pessoa, você consumir e ir embora para sua casa e não fazer parte disso. O chamado é de todos nós. O chamado é para todos nós fomos chamados para sermos ministros do Evangelho. E quando nós vivemos no clericalismo, achando que são pessoas lá e eu aqui, eu sou apenas um leigo, eu estou sendo uma pessoa infrutífera. Eu estou sendo uma pessoa que não está produzindo para o reino de Deus. Nós fomos chamados para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não fomos chamados para simplesmente consumir, mas nós fomos chamados também para produzir, para multiplicar no reino de Deus. Amém? Vocês estão aqui comigo? O trabalho do ministro é a obra do ministério.
E a carta aos Efésios nos dá a resposta. Eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 4. Nós vamos ler talvez um texto bastante conhecido por alguns, mas também que eu sei que não é muito conhecido por todos. Efésios capítulo 11, nós vamos ler o versículo 11, versículo 12, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. No texto nós lemos que o Senhor chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para mestres. E com um único objetivo. Qual era o objetivo? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Aqui o texto diz, Paulo deixou bem claro que o Senhor chamou uns para os 5 ministérios, para o aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço. A palavra aperfeiçoar nesse contexto, ela traz um sentido aqui, não só de melhoria, mas também de treinar, de capacitar e de ensinar. Então, uma vez que nós entendemos essa palavra ou o contexto, que o texto vai dizer para nós que fomos chamados para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas ou mestres, nós fomos chamados não simplesmente para viver em uma bolha, aonde é o meu ministério, mas para treinar, para capacitar, para ensinar os santos para o desempenho do seu serviço. E para que nós temos apóstolos? Para treinar os santos. Treinar os santos para quê? Para fazer o serviço apostólico. Para que nós temos profetas? Para treinar os santos. Para treinar os santos para quê? Para profetizarem. Para que temos evangelistas? Para treinar os santos. E treinar os santos para quê? Para evangelizarem. Para que nós temos pastores? Para treinar os santos. Treinar os santos para quê? Para pastorear. E para que nós temos os mestres? Para treinar os santos também. E treinar os santos para quê? Para ensinar aos outros. Os ministérios são colocados a nós para ensinar, para treinar, para aperfeiçoamento dos santos. É como se fosse uma matéria. E essa matéria, ela é o próprio nome dos professores. É como se o nome dos professores apontasse para a matéria. É como eu, como professor, fosse o apóstolo. E a minha matéria é apóstolo. Mas numa escola, todo mundo aprende todas as matérias, não é? Existe hoje, eu não sei, talvez mudou, sei lá, mas existe a forma de eu escolher assim, ó, eu estudo português e matemática. Geografia e biologia não. Tem como? Que isso? Aí é loucura, gente. Mas beleza, tem um pré-requisito de matérias obrigatórias, não tem? Quais são elas? Matemática, português, educação física? Ué? Educação física obrigatória, biologia não? Que loucura é essa, mano? Tá, beleza, mas vamos lá. Na faculdade não tem como. Amém? Então somos todos jovens, entramos na faculdade. E na faculdade, meu irmão, você pode até escolher fazer em um outro momento, mas você vai ter que fazer aquela matéria. Não é? Quem fez ou está fazendo, ou vai fazer faculdade aqui, sabe que é assim que acontece. Então, é como se em uma matéria específica, o nome do professor apontasse para essa matéria, aonde todos têm que passar e aprender sobre essa matéria. Uns vão se dar melhor em cada matéria, em determinada matéria, outros em outras matérias. E é como se acontecesse da mesma forma. Todos nós somos responsáveis para ensinar a matéria a qual o nosso nome aponta. Todos nós somos responsáveis para ensinar os nossos dons ministeriais. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós fomos chamados e
independente de qual seja o seu dom ministerial, você foi chamado para ensinar. Quem é evangelista foi chamado para ensinar a evangelizar. Quem é apóstolo foi chamado para ensinar o ato apostólico. Quem é profeta foi chamado para ensinar as pessoas a profetizarem. Olha que loucura. O evangelista é aquele que ganha vidas, é aquele que ganha as pessoas, é aquele que ama os perdidos, é aquele que tem um desejo de pregar as boas novas, a boa notícia, o evangelho para aquelas pessoas que estão fora da igreja. O pastor, ele é aquele que consolida. O pastor é aquele que vai lá e que cuida das pessoas, que ama as pessoas, que ouve as pessoas. O profeta é aquele que edifica. O profeta é aquele que exorta, é aquele que consola. Quando alguém desanima, está desanimado, é ele quem traz uma palavra de ânimo. É aquele que fala da parte de Deus, é aquele que é usado por Deus para transmitir o que Deus quer falar para a nossa geração. Agora, o mestre foi chamado para treinar, para ensinar as pessoas. É aquele que ama o ensino, aquele que ama aprender sobre as coisas, e não só isso, mas ele consegue ensinar as coisas que têm um grau de complexidade muito alta, mas ensinar de forma muito clara e assim você fala, meu Deus do céu, como é que ele conseguiu me ensinar essas coisas? Esse é o mestre, aquele que ama o ensino, aquele que ama aprender mais. O apóstolo significa o enviado. Infelizmente eu tenho escutado muitas baboseiras a respeito de apóstolo. O apóstolo nada mais, nada menos é do que o enviado, é aquele que foi chamado para ser enviado. É aquele que vai primeiro, é aquele que é o desbravador, é aquele que vê um projeto novo, independente da dificuldade, pula nele como se fosse assim, estou ganhando R$1 milhão. Esse é o apóstolo. O apóstolo é aquele que está sendo enviado, ele ama novas iniciativas, ele tem um anseio para iniciar novos projetos. Quando vê um projeto novo, ele já fica assim, já fica loucão, assim, mano, vamos fazer isso, já fica pilhado, já começa a lançar um tanto de informação, de ideias. Esse é o apóstolo. E aí, nós vamos ver e compreender a edificação. Porque aqui, vale ressaltar, que nós estamos falando sobre a edificação da casa de Deus. E nós vamos compreendendo a edificação. Existe uma ilustração que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre tudo isso que nós estamos falando, sobre os 5 dons ministeriais. Eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas vale ressaltar e vale relembrar sobre os 5 dons ministeriais. Existe a ilustração que eu vou trazer para vocês, mas antes de trazer a ilustração, eu gostaria de ler com vocês um texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas para a própria casa de Deus. Diz assim o texto: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Cada membro precisa entender a necessidade de estar na edificação da casa de Deus. Somos edificados quando estamos ligados aos nossos irmãos, quando nós estamos todos juntos, quando nós somos empilhados uns aos outros. E para entender de forma mais clara, existe uma ilustração, e eu gostaria de trazer essa ilustração para vocês essa noite. É a ilustração aonde vai nos direcionar sobre a área de cada um dos dons ministeriais. E a primeira, vamos imaginar, antes de entrar, vamos imaginar que nós estamos construindo um edifício. E para construir um edifício, para construir uma casa, imagine lá que você tem um lote, esse lote está vago, não tem nada. Antes de começar a construir, o que nós precisamos? Precisamos de quê? Alguém sabe? Quer chutar aí? Nós precisamos da planta.
nós precisamos de um projeto. E aí nós começamos com a planta da edificação que nós vamos construir. O primeiro elemento para construir a casa é um projeto, é a planta. Sabe por quê? Se você não tem um projeto, se você não tem uma planta, vai sair sem padrão. No meio da casa vai ficar parecendo um lugar, no outro vai ficar outro lugar. Aí aonde era para ter um quarto tem um banheiro. Aonde era para ser a casa do cachorro é a piscina. Aonde era, então fica tudo bagunçado. Fica um passando por cima das coisas que tipo, cara, se tivesse um projeto bonitinho aqui, ó, vamos fazer assim, pensando em cada uma das coisas. E um projeto não é só a planta, mas também é as fases de produção desse edifício. O projeto vai nos trazer detalhes, o projeto vai nos trazer qual peça nós devemos usar, qual artefato nós devemos fazer, como nós devemos fazer, de qual tipo nós devemos fazer. É muito interessante e para alguns é até chato, não é? Mas a Laura está aqui, ela é arquiteta e ela ama isso. Mas, para algumas pessoas, você pega lá um projeto e você fala, meu Deus do céu, está em grego aqui para mim. Vai ter especificação até mesmo da pedra bem pequenininha que vai ter lá de enfeite numa parede só. Mas essa pedra vai estar especificada no projeto. Por quê? Porque está tudo pronto. O projeto é onde nós abrimos ele e nós sabemos o que nós vamos fazer. O projeto é aquilo que nós olhamos para eles. Olha, essa parede vai ter 3 metros de largura, mais 4 metros de altura. Do lado daquela parede ele vai ter uma outra parede. Essa parede vai ter que ser assim, ela vai ser construída com tijolo. É assim que é um projeto. O projeto nos mostra o que nós devemos fazer e nos mostra quem vai fazer cada coisa. O projeto nos mostra e aponta quem vai fazer, como vai fazer, com qual material vai fazer. Como sabemos onde colocar a pedra para edificação? Como conseguimos dar a mesma função às pedras? Qual é o padrão? E para isso nós precisamos da planta da construção. E sabe, os trabalhadores envolvidos na obra da edificação precisam saber ler o projeto. Porque se não saber ler o projeto, de que adianta ter um projeto? Você não sabe o que tem que fazer com um projeto na mão, de que adianta você ter um projeto? Você pega lá, você não entendeu nada. E aí, de que adianta você ter um projeto? O apóstolo é quem vai fazer esse serviço. O apóstolo vai fazer o serviço de olhar para a planta e falar assim, olha, nós vamos construir a parede vai ser assim. Galera, ó, tá vendo o projeto? Antes de fazer todas essas coisas, nós vamos ter que fazer a fundação, vamos ter que fazer o alicerce, vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo outro. Galera, olha, presta atenção. Vocês, antes de fazer tal coisa, vocês vão ter que fazer isso. Pessoal, ô Michael, você vai fazer isso aqui, tá? Isso aqui é da sua responsabilidade. Você vai ter que fazer assim, assim, assado. Mas antes de você fazer, vem cá que eu vou te ensinar você a olhar aqui, para que você possa olhar aqui e saber como que faz. Porque eu não vou ficar te falando toda hora também como é que faz, não. Beleza? Qualquer dúvida você volta aqui e vê como é que você faz. Ô Daniel, aqui você vai instalar essa janela. A janela tem que ser dessa medida e desse tipo de material. Então, tá aqui o projeto. Vem cá, eu vou te ensinar você a olhar a medida para você saber aonde deve ficar e como você deve fazer. E aí, o projeto vai ser conhecido por todos, como cada um deve executar, quando cada um deve executar. E esse é o processo que o apóstolo é responsável. Então, imagine um apóstolo. O apóstolo é aquele que tem um projeto nas mãos. É aquele que sabe ler o projeto. Mas, olha que interessante, ele não é o único que sabe das informações. Ele é o que transmite e ensina as pessoas também todas as informações. Nós lemos lá atrás que o aperfeiçoar significa ensinar, significa treinar. Então, uma vez que eu tenho a planta, uma vez que eu tenho o projeto, eu estou ensinando os meus irmãos como ler o projeto. Quem é apóstolo vai precisar nem de explicação, ele já sabe. Não, é assim, sim, assado, ok. Mas para quem não é, ele precisa de ajuda. Para quem é um pastor, por exemplo, ele vai ter que aprender. Ele gostando ou não, ele vai ter que saber como faz as coisas. E aí vamos seguindo na construção da casa. Aí uma vez que nós temos um projeto, uma vez que nós temos a planta, nós vamos precisar de pedras para construir a casa.
nós vamos precisar dos materiais para a construção. Uma vez que temos a planta, nós precisamos de sair para coletar as pedras. Assim, o nosso segundo passo é coletar as pedras, é trazer as pedras para dentro da construção, é trazer as pedras para onde está sendo construído esse edifício. Nós precisamos de, assim como temos um projeto, nós também precisamos dos materiais. Afinal de contas, nós podemos ter um projeto muito bom, nós podemos saber ler o projeto, mas se nós não trouxermos os materiais para a construção desse projeto, do que adianta eu saber tudo isso? Então nós precisamos de trazer a matéria-prima. Nós precisamos de trazer os materiais que nós vamos utilizar. Nós precisamos de trazer as vidas. Do que adianta se nós temos um prédio bonito? Do que adianta se nós temos ar-condicionado? Do que adianta se nós temos cadeiras? Do que adianta se eu tenho um som bom? Do que adianta se eu não tenho pessoas para ouvir, para desfrutar de um edifício? Nós precisamos de trazer as pessoas. E sabe quem vai fazer esse trabalho? Quem vai fazer? Todos nós. A verdade é que nós temos o costume de jogar a responsabilidade de pregar o evangelho para os evangelistas. Mas a responsabilidade de pregar o evangelho é de todos nós. Os evangelistas terão facilidade de comunicar o evangelho com pessoas. Isso é óbvio. Os evangelistas terão facilidade em transmitir a mensagem do Senhor, em se conectar com as pessoas e pregar e anunciar o evangelho com as pessoas. Mas a responsabilidade de todos, a responsabilidade de pregar o evangelho é de todos nós. Todos nós somos responsáveis de trazer pedras. Mas sem sombra de dúvida, se você não é evangelista, enquanto você está trazendo uma pedrinha, o evangelista está trazendo umas 25 uma vez, assim, oh, mano, toma aí 25 pedras. Fala, mano, eu custei a trazer uma pedrinha, o cara está trazendo 25, como assim? Mas o evangelista tem a facilidade de trazer pedras, é ele quem vai trazer mais pedras do que todo mundo. E aí, uma vez que nós temos as pedras devem ser aprimoradas. Após coletarmos muitas pedras pelo evangelismo, estamos cheios de pedras, mas elas ainda não estão prontas para a construção. É necessário preparar as pedras para que elas sejam encaixadas umas nas outras. Agora precisamos de um terceiro elemento, o ministério do ensino. Somente trazer as pedras não é suficiente. Algumas são grandes demais, outras são pequenas demais. Algumas se acha que ela é perfeita demais, ela é preciosa demais para estar numa célula simples. Algumas se acham muito importantes para simplesmente estar numa parede onde possivelmente vai ser tampado. Outras pessoas acham que ela não serve para nada, então não precisa de colocar ela. Outras pedras, elas vão, eu acho que eu estou bom já, eu preciso de ser colocado ali. Todas as pedras precisam de ser lixadas e moldadas para o seu devido lugar. E quando elas não são mexidas, quando elas não são lixadas, quando elas não são moldadas para o seu devido lugar, elas não são edificadas e ela não vai se encaixar na edificação. Existem pedras que são ásperas demais. Outras têm lascas cortantes, que se você não tirar essas lascas, ao colocar na construção, vai machucar os irmãos que estão ao redor. O padrão de pedra que nós devemos seguir é a pedra angular, que é Cristo Jesus. E os mestres têm essa função de ensinar, de olhar e falar assim, aqui ó, tem que ser assim. E eu vou te mostrar como deve ser. Deve ser assim por causa disso, disso e disso. Os mestres conseguem trazer com clareza toda a complexidade, mas também toda a simplicidade do evangelho de forma muito clara e eficaz, como nenhum outro consegue fazer. Através de algumas poucas palavras, consegue explicar o que outra pessoa está tentando explicar e não consegue transmitir. Eu não sei se você já passou por isso.
Ou você é a pessoa que consegue trazer clareza para quem tem dúvida, ou você é a pessoa que fala e a pessoa tem mais dúvida ainda. Você é um dos dois. Mas eu não sei se já aconteceu com você, quando você está tentando explicar para alguém alguma coisa, e aí chega uma outra pessoa, não, cara, é só fazer isso, isso, isso. Pois é, mas eu estou explicando para ele já tem meia hora. Aí ele fala assim, não, mas agora eu entendi porque ele está me falando. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas em alguns momentos isso acontece. A pessoa que é mestre, que tem um dom do ensino, ela vai ter mais facilidade de transmitir ali para as pessoas aquilo que elas precisam de ouvir. E aí, uma vez que as pedras são aprimoradas, nós vamos partir para uma próxima etapa da nossa obra. As pedras devem ser encaixadas. Agora nós temos as pedras preparadas e precisamos do quarto ministério, que vai colocar cada pedra em seu devido lugar e fazer com que elas se encaixem umas com as outras, a qual todas elas fiquem agradáveis, corretas e que cada uma tenha uma boa relação umas com as outras. Esse quarto ministério é o pastor. Esse quarto ministério, além de direcionar cada pedra, ele vai verificar se cada pedra está mantida no seu lugar. Ele vai passar e ele vai olhar minuciosamente por cada pedra e ver se ela está se encaixada. O pastor é aquele que vai olhar com cuidado, ele vai prezar pelo cuidado das pedras. Ele vai olhar para cada pedra e vai encaixar ela no lugarzinho dela com muito cuidado, com muito detalhe. Entenda, aqui quando nós falamos de um dom ministerial de pastor, nós não estamos falando de título. Podemos e temos vários pastores que não têm o dom ministerial de pastor. É diferente ter o título e ter o dom ministerial de pastor. O pastor, ele vai estar atento para ver se aquela pedra se encaixou bem com as demais pedras ao redor. O pastor, ele vai se atentar para ver se a pedra está bem encaixada e tendo uma boa relação com os irmãos ao redor. E por último, nós vamos ver o controle de qualidade. Nós podemos ter um projeto, podemos ter as melhores pedras, podemos ter as pedras preparadas, podemos até ter as pedras encaixadas corretamente, mas é necessário ter um controle de qualidade para saber se tudo está saindo com a devida qualidade, já não é? A Laura, ela sabe de obra e ela sabe que se não passar o olho lá de vez em quando, vai sair um azulejo um pouco torto, e se sair um torto, vai sair mais uns 55 tortos, e aí um reboco que era para ser de um jeito está de outro. Então é necessário ter o controle de qualidade para verificar se a obra está saindo conforme o projeto, se cada coisa está de fato no seu lugar, mas não só no seu lugar, mas bem tratada, bem cuidada, na medida certa, na dimensão correta. E essa função do controle de qualidade é do profeta. Quando construímos, precisamos cuidar daquilo que nós estamos construindo. Quem é que constrói algo e deixa lá largado as traças? Quem é que começa a construir, coloca caminhão de dinheiro lá e simplesmente não tem ninguém para controlar ou observar a qualidade da obra? Só um louco que faz essas coisas. Se alguém estiver sendo edificado fora da planta, esse cara ou essa mulher responsável pelo controle de qualidade, imediatamente ela vai procurar colocar ela no lugar certo. Imediatamente ela está ali o tempo todo olhando, direcionando, olha, isso aqui precisa ser isso, isso aqui precisa ser aquilo. O profeta é aquele que está mostrando quando está tudo bagunçado, desarrumado, cansativo, e talvez até mesmo nos machucamos nessa obra. O profeta é aquele que vai trazer palavra de ânimo, de bom ânimo. É aquele que vai nos trazer alegria, mesmo com todo o caos que talvez esteja acontecendo no meio da construção.
ministério profético, ele também, quando está tudo dando certo, ele também vai dizer, vai apontar, olha, vocês estão no caminho certo, muito bem, parabéns. Às vezes nós achamos que o profeta é aquele que só vai apontar os erros, que só vai apontar para os pontos negativos, para as falhas, para as dificuldades, mas o profeta também aponta que nós estamos no caminho certo, na direção certa em Deus. E eu gostaria de concluir dizendo que os dons ministeriais, eles não são como, entenda o que eu vou dizer, como engrenagens que só roda se uma rodar, se uma não rodar, trava tudo. Não é assim que funciona. Porque à medida que acontecer, se os evangelistas pararem de trazer as pedras, o que vai acontecer? Nós não teremos pessoas, é ou não é? Agora, por um acaso, o reino de Deus para de avançar porque os evangelistas não estão pregando o evangelho? Se a área de ensino não está ensinando, não está moldando as pedras, o que vai acontecer? A edificação da casa de Deus para de acontecer porque os mestres decidiram tirar um tempo só de leitura. Agora não vou ensinar ninguém, só vou ler. Nós precisamos de entender que os dons ministeriais, Deus colocou eles em nossas vidas. Nós teremos facilidade em um, você vai ter facilidade em um, mas nós devemos aprender todos eles. Quem é evangelista deve aprender sobre o apóstolo, sobre os atos apostólicos, deve aprender sobre o profético, deve aprender sobre o ensino, deve aprender sobre o cuidado com as pessoas. Quem é evangelista não só prega o evangelho, da mesma forma quem é pastor não só cuida de pessoas, mas também prega o evangelho. E nós precisamos de terceirizar a nossa função para as outras pessoas. Não, essa função aí não é minha, essa função aí é do evangelista. Trazer novas pessoas para a igreja é do evangelista. Cuidar de novos projetos é do apóstolo. Ensinar só os mestres. Se não tem ninguém ensinando, cadê os mestres? Os culpados são eles. Nós precisamos de ter a percepção que o evangelho, viver o reino de Deus, é fazer todas essas coisas. Nós certamente seremos eficientes em uma única coisa, mas Deus não vai deixar de fazer com que o prédio continue subindo, com que a edificação da casa continue acontecendo, se nós não formos ou se nós não tivermos ministérios atuando. Amém? Vocês estão aqui comigo? É necessário entender que o Senhor nos chamou para pregar o evangelho. O Senhor nos chamou para ensinar sobre a palavra. O Senhor nos chamou para ser a voz dele para a nossa geração. O Senhor nos chamou para cuidar das pessoas. O Senhor nos chamou para ser enviados. Enviados para onde? Enviados sei lá para onde. Mas se Deus te chamou para alguma coisa, e Deus certamente te chamou, você será enviado. Enviado então quer dizer que eu vou ser enviado para um outro país, para um outro continente? Não, mas talvez você vai ser enviado para dentro de uma obra literal. Talvez você foi chamado para ser um advogado e estar atuando no meio da advocacia, no meio dos juízes, no meio dos desembargadores. Não sei o para quê ou qual área Deus tem para a sua vida, mas o Senhor deseja te enviar. Não é porque você não é um apóstolo que você não será enviado. O Senhor nos enviou para as nações, e as nações de fato outros países, mas também aonde nós estamos inseridos na sociedade. Aonde você está inserido na sociedade? Você é vendedor? O Senhor te chamou para ser um vendedor, mas para que você leve o evangelho aonde você está inserido. O Senhor te chamou para ser o quê? Todos nós fomos chamados para ser algo. O chamado é para todos nós.
texto diz que o Senhor nos chamou, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, pastores e evangelistas. Mas o Senhor chamou para quê? Para nós ensinarmos. Se você é evangelista, você foi chamado para ensinar outros evangelistas. Se você é evangelista, você foi ensinado a anunciar o evangelho. Se você é mestre, você foi chamado para ensinar outras pessoas para ensinar. Se você é um profeta, você foi chamado para ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e transmitir aquilo que Deus quer falar. Nós fomos chamados, os 5 dons ministeriais, não é para que cada um atue na sua área de forma isolada, mas para que todos atuem juntos, ensinando simultaneamente, e a partir de nós, a casa do Senhor sendo edificada. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas o título dessa mensagem é: o chamado é para todos nós. O chamado é para mim, é para você. O Senhor te chamou para pregar o evangelho. O Senhor te chamou para ser enviado. O Senhor te chamou para ensinar. O Senhor te chamou para profetizar. O Senhor te chamou para cuidar de pessoas. O Senhor está te chamando para viver o reino de Deus. O Senhor te chamou. Fique de pé. O propósito de Deus não é ter um ajuntamento de pedras, um montoado de pedras boas, de pedras, essas aqui são boas, essas aqui não. Ele deseja ter a sua casa, e para isso precisamos que as pedras sejam edificadas, amalgamadas e vinculadas à construção. Portanto, não é sobre a quantidade de pedras, mas é se cada um está sendo edificado na casa de Deus. Talvez pode parecer muito complexo, mas ser ativado envolve vivermos ministerialmente. Nós somos ministros. O Senhor te chamou não somente para consumir. É claro que nós vamos consumir do Evangelho. É claro que nós vamos consumir do Senhor, mas consumir é apenas uma consequência daquilo que nós estamos produzindo para o reino de Deus. Eu já disse isso diversas vezes. Nós não fomos chamados para fazer alguma coisa, mas quando nós cremos em Cristo Jesus e passamos a viver o reino dele, nós fazemos, mas nós não fazemos porque queremos fazer ou para receber algo em troca, mas nós fazemos porque nós amamos a Cristo e temos o desejo de ser edificadores da casa de Deus. Você foi chamado para edificar a casa de Deus. Você não foi chamado para chegar aqui ao culto e ir embora para casa. Eu não sei qual tem sido a sua vida, a sua forma de viver, mas o Senhor diz nessa noite que o chamado também é para você. O Senhor quer te conectar, o Senhor quer te encaixar nessa edificação, e como um bom corpo e um bom funcionamento, todos funcionarem e todos serem participantes daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está chamando para sermos edificadores da casa de Deus.